seja muito bem-vindo ao nosso Mixcast, o podcast da Mix Fiscal, na edição APA Show 2025. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse ano com o nosso podcast e recebendo pessoas especialíssimas no nosso stand e no nosso podcast aqui na Mix Fiscal. Hoje a gente vai receber uma pessoa que entende muito de varejo, que é o Adriano do RP Monalisa. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, que bom Carol. ter você aqui. Uma grande satisfação estar aqui na APAS, mas principalmente parceria de vocês, né? Da Mix Fiscal. Adriano, antes da gente mergulhar no mundo de tecnologia, de falar de sistema, conta primeiro como é que nasceu o Monalisa, qual é a história, por que tem esse nome? Conta aí pra gente como que surgiu o sistema Monalisa. Bom, eu sou um cara que sempre viveu essa vida de supermercado, né? Minha família, meus tios, meus pais, hoje em dia meus irmãos. Então, há 20 anos atrás eu era conferente, então vivenciava assim, as dores, depois eu fui pro TI e mais ainda eu participava dos momentos que as pessoas falavam, puxa vida, a ferramenta podia fazer tal coisa e não faz. Então, eu interagia muito e isso despertou uma vontade de ter o nosso RP. Naquela época lá, isso foi amadurecendo e hoje a gente tem, né, um sistema voltado para resolver os problemas mais básicos que às vezes outras casas de software não dão atenção. E o Monalisa, ele tem essa curiosidade, né, um nome diferente, Monalisa e tal, porque tudo que a gente quer fazer tem que ser uma obra de arte. Uau, olha aí! Tem que ser bacana, tem que ser produtivo e o resultado ele tem que ser prazeroso, fácil de usar. Porque as rotinas, elas são às vezes complexas, né? Quando a gente fala de mix fiscal, a gente vai para tributação, né? Tributação não é fácil. Por mais que você entenda, você ainda tem aquela margem de erro gigante, porque você não é um auditor tributário. Então, a gente buscou, inclusive, essa integração para a gente chegar mais pertinho ali do estado da arte da coisa. Porque o nosso cadastro, ele é fácil de fazer, mas imagina agora, né? Com a integração, ficou muito mais fácil ainda. Mas você falou assim no começo que o sistema Monalisa é fácil de mexer, ele é intuitivo então? Ele é intuitivo, ele funciona com abas, as rotinas são simples Como assim e diretas. funciona com abas? Imagina o navegador da internet. O navegador da internet, você abre só um e lá você navega em aba. Tipo assim, puxa, eu queria ver um outro assunto aqui que tá ligado com esse. Você não precisa fechar ou abrir outro navegador, você só abre uma abinha e continua ali. Então, no Monalisa a gente abre várias abas, tipo abas do quê? Estoque, abas financeiro, é assim? Isso. Pensa comigo assim, a vida do comprador ou daquele dono de loja, que ele é o coringa, ele faz tudo na loja. Eu tenho muito cliente assim. Então ele tá lá resolvendo um problema no cadastro de produto. Chega uma pessoa do lado dele, naquele mesmo momento fala, Adriano, tem como ver o saldo desse cliente aqui? Por que ele está negativo? Ele abre outra aba sem parar o serviço dele, que ele estava lá mexendo com o produto. Produtividade, facilidade e velocidade, né? Então, essa era uma dor que a gente tinha no sistema antigo quando eu era do outro lado, né? E hoje no Monalisa não tem isso, é bem mais fácil de usar. Tipo o navegador mesmo. E a grande dor que ele resolve? A gestão, né, como diria o Fabrício, do produto, ela começa na compra. Então, até chegar na venda, tem muitas etapas. E é complexo. Hoje, você pega assim, vamos falar de cadastro de produto. Só o cadastro de produto, se a gente for falar de cada nuance que tem ali dentro, a gente levaria horas. Só o cadastro de produto. Mas depois, e até antes, né? Aliás, colocando assim no timing correto. Você cadastra, né? Mas aí você ainda pode analisar. Compensa mesmo comprar? Então você tem um momento de negociação na mesa com o comprador. Isso é a primeira parte, né? É viável esse produto? Depois você tem que fazer precificação. E aí o sistema entrega indicadores e informações para o comprador. É isso. Como é difícil gerenciar... Ajudar ele na tomada de decisão ali de comprar um produto? De comprar um produto, de precificar na melhor margem possível, aquele negócio para deixar agressivo mesmo o preço em relação ao concorrente. Então, o que ele resolve? Qual que é a dor? A dificuldade da gestão, como tem muitas variáveis, tudo que a gente faz é direto. Você abre uma abinha ali daquela necessidade específica, você resolve aquilo
e consegue criar um ecossistema bem mais completo, sem ser complexo demais. É isso que ele ajuda pro varejista hoje. Para quem é supermercadista e quer mais controle com eficiência, esse é o sistema, então. Ah, com certeza, né? Eu tô puxando a sardinha para mim, é óbvio. Mas que algo que seja fácil, que seja completo, que seja direto, que não tenha um treinamento complexo, que você precise ser um auditor fiscal para fazer uma tributação, que você quer uma consistência no cadastro, tipo mercadológico. Mercadológico parece uma coisa super simples. Mas eu, como comprador, em certo momento, eu posso falar assim, o arroz aqui é cereais. Daqui a pouco eu mesmo posso me confundir, falar, não, é mercearia pesada. Aí pronto, criei 2 grupos. Então é nisso que ele ajuda, né? Usando integrações, usando inteligência ali por trás, para você não errar, para você ter um sistema mais conciso, mais certinho. O grande diferencial também do Mona Lisa é a integração com a Mix Fiscal. Ah, com certeza. Quando a gente fala também de cadastrar produtos novos, não é? Então, como é isso na prática? Isso daí é a cereja do bolo. Porque a gente, sim, sabe, né, que a Mix Fiscal tem muitos mais parceiros. Muito mais parceiros. Mas nem todo mundo usa tudo que a Mix Fiscal entrega. Então tem o mercadológico, tem descrição, além da tributação. E com o nosso software, você em segundos você cadastra, usando toda essa informação que a Mix entrega. Como assim, em segundos? Em segundos. Como é que é feito isso em segundos? Com tudo que a Mix Fiscal entrega? Hoje a gente tem uma tecnologia que você lê o código de barras, ele vai lá na Mix e te mostra a ficha do produto. E é óbvio que você vai concordar com aquilo. Então você só dá um clique e ele grava. Já está cadastrado? Tá com cadastrado. Todas as alíquotas, CFOP, SEST, IVA, Tudo redução de base de cálculo. Mercadológico. E a árvore mercadológica? Sim, tudo isso aí. Que maravilha! Então, para quem tem problema de mão de obra de cadastro de produto, é uma mão na roda. Sim, e a gente passava muito por isso quando eu estava lá no mercado, porque assim, o dono, ele acaba concentrando muitas tarefas para ele mesmo, né? Porque ele não pode pegar um recém-contratado, um jovem aprendiz para fazer uma coisa do qual ele não entende. Deixa na tributação, imagina só. Com o Mona Lisa e a integração da Mix, ele só precisa bipar o produto e dar um Enter. Então fica muito mais automático para a pessoa e você consegue delegar isso para uma pessoa que ainda não está preparada, ainda não tem informação. Até o próprio comprador, a gente estava falando aqui então, que tudo começa na compra de um produto novo. É isso aí. Ah, gostei dessa linha sua. Bipa o produto, dá um Enter, tá cadastrado. Vamos falar de preço agora? Gente, isso fecha um gargalo enorme. É rápido. Porque muita gente compra o produto sem o produto estar cadastrado. Compra o produto chega na loja. Foi para a prateleira, não está cadastrado. E aí o que acontece? O produto passa um cliente, pega esse produto da prateleira e vai pro PDV. E aí não está cadastrado. Aí chama alguém para cadastrar. Enquanto chama, se é uma mulher com pressa, porque hoje em dia o povo anda com pressa, já deixa esse produto. Não, pode deixar que eu não vou mais levar. Aí é um gargalo enorme, que é a ruptura. Né? Ruptura não é só não ter o produto na loja, mas é ter o produto e não ser vendido. Ou porque não está cadastrado, ou porque está no estoque, não foi, enfim. Mas é um gargalo absurdo. Então, outra coisa, Adriano, que eu vejo também que é um gargalo que a Mona Lisa fecha e evita a perda, é de cadastrar dessa forma fácil e evitar que se cadastre produtos por similaridade. Que aí é uma grande sangria, né? Quando cadastra por similaridade. Então, produtos, a margarina pequena, a margarina média, a margarina grande, cada uma tem uma tributação. Se cadastrou qualquer uma das três como... sanitizante, sabão em pó. Sanitizante, sabão em pó. Bala, aqui em São Paulo tem a bala, enfim. Parecido, mas não é igual. Produtos de perfumaria. Tá com dúvida? Não vai no Google. Vai na ferramenta, lê o código de barra e você tem certeza da informação que você está vendo. Então, assim, uma consequência, um efeito colateral é melhorar a margem, né?
Sim, Óbvio. você fazer o giro. E quando a gente fala de mercado de bairro, né, e até nos maiores, tem mais esse efeito de ruptura do caixa, que o produto chega lá no final e ainda não foi cadastrado. Eu tenho certeza que tem um nome científico isso. Porque você leva a família hoje em dia, né, num mercado ali que você gosta e é quase um passeio. Só que na hora que chega no caixa, vira chave. É que nem o Pateta motorista. Não sei se é de sua época. Já vi. O pateta pedestre, ele é de um jeito. A hora que ele entra monta no carro, ele se transforma. Eu já vi esse desenho. Tem um efeito do cliente que é quase isso. A hora que ele chega no caixa, a paciência cessa. Então isso também apaga essa fogueirinha, sabe? Não é a melhor maneira. O fluxo devia começar lá nas compras. Mas, cara, tá sem cadastro. Põe o preço de venda e dá um confirma. Você não vai vender o teu leite a qualquer tributação. Não, já cadastrou certo. Você não vai vender qualquer produto só para resolver esse problema no caixa. Dali para frente já tá certo. Isso que é legal. É aí que brilham os olhos, né? Nessa Então, parte de cadastrar um produto. Eu estava conversando agora com o pessoal da contabilidade e eles estavam falando assim, nossa, é muito difícil o pessoal do CPD. Porque hoje em dia, muitos não entendem sobre crédito, sobre débito. E quem entende, porque a mão de obra está tão escassa, quem entende é muito concorrido no mercado. Então isso também ajuda fecha ali, essa dor, né? Fecha, porque se a pessoa não entende o conceito, ela tem dificuldade em memorizar e entender o porquê ela faz aquilo. E aí prejudica o aprendizado. Então você teria que formar as suas pessoas do CPD para fazer um cadastro correto, por exemplo, caso você não tenha, né? E isso é uma realidade, é difícil. Adriane, como funciona essa parte da árvore mercadológica? Bom, o sistema tem até 5 níveis, então ele vai um pouco além. Você pode chegar lá na família, né? Da Mix Fiscal. É ótimo, né? Que hoje em dia, quando se fala de gerenciamento de categoria, de árvore mercadológica, são os 5 níveis, né? Sim, você tem grupo, subgrupo, seção, família, departamento. Você sabe me dizer o que isso interfere na gestão do dono, na gestão Por que é tão importante isso? Uma coisa prática, suco Tang. Você faz uma promoção suco Tang lá que tem N sabores, né? Então, se você errar um e deixar de pôr na promoção, né, deixar de acertar o preço, você pode ter um problema lá na frente do caixa, né? Que não é legal. Então, por exemplo, Mas isso. Que tipo de problema? De precificação mesmo. Você pega lá, a pessoa pega 10 suco Tang de limão. Chega lá na frente, tem um de, de melancia no meio lá, de abacaxi. E o preço está errado. Por quê? Como você não vinculou na mesma família, na hora de você fazer as tratativas, que são facilitadas quando você monta uma família, você já agrega, quer mudar o preço da família e não do produto. Então, quando você faz da família, você tudo de uma vez. Se você faz unitário, para começar já ficou lento, né? E a margem de erro, de você esquecer de um item ou outro, é maior. Então, assim, é muito mais corrido o tempo do dono, do gerente hoje em dia, do comprador. Então facilita demais. Quando a gente fala de família, você puxa lá a família, faz tudo de uma vez, não de um em um. Então isso seria um exemplo prático. Isso né? É muito precioso, né? Porque no varejo hoje tempo é precioso, tempo é escasso, né? E consegue resolver isso em segundos, então? Então, facilita muito, né? Em complemento com as outras coisas, né? O monitoramento de nota fiscal, para facilitar a entrada da nota, o cadastro que a gente já falou, você criar ferramentas ali de classificação, né? E depois ter possibilidades de relatórios diversos, né? Então você consegue fazer um refinamento do teu relatório, se você usa o teu mercadológico corretamente. Usando da integração da Mix Fiscal é mais interessante ainda, que ela é um mercadológico tributário, né? Então vem uma descrição assim bem minuciosa, ela é um pouquinho comprida, mas é legal e classifica muito bem. É porque a gente tem isso
É o DNA, né? Quanto mais Sim. detalhe, mais especificidade, melhor é a gestão, mais O produto precisa, né? a gente consegue acertar Eles na têm tributação, ter estratégia tributária, ter estratégia comercial, pricing. Sim, sim. Tudo isso aí a gente consegue colocar, a gente já tem no Mona Lisa. Então a gente é bem alinhado com essa visão da mix fiscal mesmo. A gente tem cliente que fala pra gente que depois que começou a usar a Mona Lisa com mix fiscal, não teve mais problema de cadastro, não teve mais problema de similaridade, que inclusive que melhorou a margem aí de contribuição e tudo mais. Esse é o nosso objetivo, né? Com certeza. Tanto que é o slogan da Mix Fiscal há alguns anos já, descomplicar a tributação e junto com Mona Lisa, descomplicar a gestão, é isso, Adriano? Descomplica tudo. Porque, imagina, se a tributação é uma coisa e é complexa, Nossa, e ela está gente. num campo, 2 campos, do item, imagina todo o resto, que vem junto, né? A gestão de mercado, de padaria, lanchonete. Porque os supermercados são várias empresas, né? Dentro de uma, né? Tem gente que até separa, fala, ó, passou na cozinha, quando é lanchonete, né? Fala, não, põe uma catraca aqui e separa, porque é difícil. Às vezes você desmembrando facilita a gestão. E você tem alguma história de algum cliente que te marcou? Olha, tem meus irmãos... Que você melhorou muito a operação deles quando adotaram o Mona Lisa? Tem meus irmãos, eu poderia citar 2 casos assim né? Seus irmãos são donos do supermercado? São recém-proprietários de um supermercado, pequenininho. Mas estão dentro do supermercado há anos, como você falou. Esses são meus irmãos mais novos, né? Ah, tá. Irmão de pai, tem a história de família. Mas são meninos novos, um formado ali em direito e o outro tá ali ajudando ele. Então, por que eu achei agora interessante citar eles? Porque às vezes você acha que o Mona Lisa é um sistema para um mercado grande. Não é. Eu vou dar 2 exemplos. Meus irmãos... Não é para mercado grande? Ele serve para um mercado grande. É para mercado grande e também para o pequeno, é isso? Ele serve, ele se adequa. Porque o que muda? O seu faturamento. Mas as rotinas, elas estão todas lá. Ah, eu não quero usar todas. É uma opção. Mas, não, o meu cenário hoje é muito competitivo, eu preciso que seja minucioso, então tem tudo aquilo. Tô no lucro real, tem que fazer nota de despesa, de perda, produção. O sistema faz. Meus irmãos, fatura lá 50 mil por mês, então é bem pouquinho. Mas, o que ajuda? São só 2, né? Os 2 são os proprietários. Volto a falar de cadastro. Como é que você cadastra um item? Em 1 segundo. Como é que você faz precificação? Os meninos que nunca tiveram mercado já entendem o que é markup, markdown, margem. O que é margem de contribuição? A galerinha novinha lá, fazendo 50 mil por mês, já sabe o que é isso. Imagina aquele cara que tem domínio. A ferramenta é muito poderosa. Muito poderosa. Então a gente está... situado assim num posicionamento de mercado que a gente é uma ferramenta muito robusta, mas ela é fácil para usar, mesmo que você seja pequenininho, e ela atende até, sei lá, você fatura 5 milhões, 10 milhões, você tem 10 lojas, você tem 10 supermercados, 4 padarias, atende, porque ele é multifilial, multiloja. E depois eu tenho, se a Betina permitir que não fizer o corte depois, a Betina tem 3 lojas em Paranapanema. Sigam o Instagram da Betina. Betina, um beijo pra você. E do Diogo. Eles vão estar aqui daqui a pouco. O Diogo acho que vem. Eles são convidados VIP aqui da Mix Fiscal. Com certeza. O Diogo é um cara muito estrategista. Então eles fecharam com a gente já tem alguns anos. E cara, é lógico que é muito da gestão dele, né? Mas eles estão dominando Paranapanema. Tem 3 supermercados da Mônica lá, no Mercado da Mônica. E ouvi dizer que sai um 4º aí. Que legal. Usando Mona Lisa. É isso que a gente quer trazer aqui para a APAS, né? Tecnologia com parceiros certos para avançar aí, né? O mundo do supermercado, o mundo do varejo. Adriano, olhando para frente,
qual é o passo que você vê para o sistema na gestão do supermercado? O que vai mudar o jogo? Olha, hoje é inegável que a inteligência artificial já está em tudo. Quem não se mexer, quem não entrar, quem não usar, vai perder muito mercado. E o Mona Lisa, ele está olhando para isso, né? A gente sabe que a Mix Fiscal também está produzindo mais ferramentas, então a gente não vai deixar de olhar nem as ferramentas da Mix e nem produzir as nossas próprias. Hoje, treinamento, por exemplo, por IA para complementar. Imagina que você está lançando nota fiscal, tem gente que faz isso. 1h da manhã, deu um crash aqui, você não sabe como resolver o problema. Você não sabe como é que lança nota de cigarro. O comerciante sabe que é uma dor. Lançar nota de cigarro. Coloca múltiplo de 50 aí que você vai descobrir que vai ficar fácil. Mas se tiver essa dúvida e não tiver a quem perguntar, inteligência artificial. Então, manual com inteligência artificial, devolução de resultados com inteligência artificial. E a gente também, claro, focando nas coisinhas pequenas. Betina, para imprimir etiqueta pelo celular tá quase pronto, tá quase. Então, assim, ouvindo o cliente, cara, porque eu sou desenvolvedor também, né? Então, na hora de a gente fazer o levantamento dos requisitos ou de produzir ferramenta, tem gente que não ouve, ou assim, escuta, mas não ouve, né? O que o cliente está dizendo. Então, eu tenho uma facilidade, que eu sou do comércio. Eu vim de lá. Você sabe a dor, você trabalhou por trás, você viveu. Então o cara fala assim, pô, seria tão legal tal ferramenta. Tem gente que fala assim, cara, isso aí não vai atender quase ninguém. E desiste. O Mona Lisa não é assim. Então, inteligência artificial é o futuro. E aplicar nessas coisinhas pequenas pra gente atender todo mundo. Para facilitar a vida das pessoas. Muito bom. Bom que estamos caminhando, então, na mesma visão de inovar sempre, de trazer tecnologia, de saber a tendência do varejo, né? E claro, suprir aí sempre falta de mão de obra com a melhor tecnologia. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada, Adriano. Carol, e quem quiser saber mais e quiser conhecer o Mona Lisa, você quer deixar um contato? monalisasystemas.com.br ou monalisaerp.com.br. Procura lá, sistema fácil de usar. Vai estar top list ali no Google. Tem Instagram? Tem Instagram, Mona Lisa ERP, tá? Facebook, Mona Lisa ERP também. Vocês vão encontrar a gente nessas redes sociais. É isso aí. Muito obrigada, Adriano. Valeu, Fique Carol. com a gente mais um episódio do Mixcast aqui, APA Show 2025.